Olá, desejo para você uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. Independente da hora em que você assistir esse vídeo, certamente você estará recebendo informação de muita qualidade. E eu chamo de informação de qualidade porque são informações que você pode utilizar no teu dia a dia e principalmente no ambiente de trabalho, porque a minha experiência é voltada para o mundo do trabalho. Eu fui consultor do Sebrae durante muitos anos aqui em Santa Catarina e, além disso, atuei em muitas empresas, grandes empresas da região, na área têxtil, na área de transportes, e isso me deu uma sólida experiência para compartilhar com você algumas informações que eu penso que vão ser muito importantes. E hoje eu quero falar dos relacionamentos. Os relacionamentos são fundamentais, não é verdade? Mas a gente sabe que a complexidade dos relacionamentos hoje é muito grande. Existem muitos divórcios, muitos conflitos, muitas brigas, brigas até de trânsito. Enfim, a gente vê os telejornais lotados de casos em que a gente fica de orelha em pé, de tanto absurdo. É barraco que não acaba mais. E a gente sabe muito bem que esses barracos acontecem porque a grande maioria das pessoas elas têm uma resposta só para a mesma pergunta. Se você perguntar para elas, você quer ter razão ou você quer ser feliz? As pessoas, em sua grande maioria, vão responder: eu quero ter razão. E aí é que começam os conflitos. Quando a gente abre um pouco a mão dessa verdade que está dentro da gente, dessas razões que nos levam a acreditar que só nós temos as respostas, com certeza a gente consegue amenizar os ambientes por onde a gente transita e com certeza cria menos conflitos e um ambiente de mais paz. E é isso que nós precisamos, um ambiente de muito mais paz, né? E hoje eu queria compartilhar com você, já que nós estamos falando de relacionamento, dos relacionamentos voltados para o mundo do trabalho. O ambiente de trabalho é fundamental para que a gente possa ser feliz, porque nós passamos um terço da nossa vida no trabalho, então ele é sinônimo, deve ser sinônimo de felicidade. É claro que a gente sabe de várias situações em que ele não é motivo de felicidade, mas deveria ser, né? As pessoas deveriam lutar para fazerem dos ambientes de trabalho ambientes muito mais felizes, satisfatórios para todos. É claro que, vamos lá, não vamos tampar o sol com a peneira. A gente sabe muito bem que não dá para fazer com que todas as pessoas saiam felizes, pois sempre vai haver alguém que vai estar insatisfeito com algum grãozinho de areia que não estava no lugar certo. Mas o importante é que a gente tenha consciência de que nós somos agentes que temos uma responsabilidade muito grande de gerar um ambiente positivo, tanto para as pessoas que trabalham conosco, quanto para as pessoas que estão subordinadas a nós ou que estão acima de nós, enfim. É isso que importa, é você ter consciência de que você é um agente e que tem uma responsabilidade extremamente grande de gerar um ambiente positivo. E por que eu estou falando disso hoje? Porque uma colega que trabalha em recursos humanos há 30 anos, mais ou menos, me procurou e ela disse: olha, Tais, nós estamos aqui, nós estamos com problemas muito grandes na empresa com relação ao ambiente de trabalho. Né? É gestor que não faz a sua parte, é o gestor que só está preocupado
em faturar no final do mês o seu salário, não está nem preocupado com a sua equipe, não conhece seus subordinados e, portanto, ele não gera um ambiente confiável, um ambiente em que as pessoas se sintam confiantes para exercerem a sua atividade. E aí quando ela falou, eu escutei com atenção e justamente me lembrei de muitas coisas que eu também vivi no ambiente de trabalho. Então passou um filme absurdo diante de mim e a gente sabe que esse ambiente ele não mudou muita coisa. Houveram mudanças, sim, houveram avanços, mas os ambientes ainda continuam ambientes abusivos, ambientes em que há assédio moral, ambientes em que há má vontade e descaso por conta de gestores que poderiam fazer a diferença, mas por não se envolverem, não quererem se envolver, justamente deixam o ambiente extremamente pesado. Na verdade, precisa-se de muito pouco desse gestor para que a gente tenha um ambiente fantástico. O que precisa é duas coisas. Primeiro, interesse. E segundo, a verdade. Quando a pessoa tem interesse e quando ela busca a verdade, certamente ela estará gerando um ambiente muito mais positivo para os seus liderados, para os seus colaboradores, né? E o que acontece é que hoje, né, a gente sabe muito bem que a convivência profissional ela é uma dor de cabeça de muitos. É claro que não vamos generalizar e não vamos dizer que isso é a média das empresas brasileiras. Não, nós temos empresas e gestores que avançaram muito nesse aspecto do comportamento humano, no aspecto dos relacionamentos e propiciaram um ambiente extremamente positivo para que resultados fossem alcançados. Mas, na verdade, existem muitas coisas ainda para se fazer, muitas atitudes para serem tomadas, muitas ações que demandam das pessoas uma boa vontade muito grande. E para que a gente possa dar algumas pinceladas em alguns minutos sobre esse tema, eu queria falar dos comportamentos inadequados. São muitos comportamentos que as pessoas utilizam e muitas vezes elas às vezes não têm nem noção de que aquele determinado comportamento pode gerar um ambiente extremamente tóxico para que as relações azedem. Então, uma das coisas mais importantes é que a gente tenha noção do que são comportamentos inadequados e quais são eles. Então, comportamento inadequado, na minha visão, é tudo aquilo que afronta ao outro. Ou seja, quando o outro, de alguma forma, é prejudicado, nós estamos diante de um comportamento inadequado. E existem uma série deles. Eu diria que um dos mais importantes é a falta de empatia. Meu Deus, o que a falta de empatia faz no ambiente de trabalho é algo gigantesco. Então, saber se colocar no lugar do outro, sentir as dores que o outro sente é de fundamental importância para que a gente amenize, arrefeça uma determinada situação com um determinado colega e que ele possa, dessa forma, quando você age empaticamente, que ele possa se sentir seguro,
confiante para colocar o problema que o está incomodando e, consequentemente, saber que alguém, certamente, se não puder resolver o problema dele, mas que calça os mesmos sapatos com dificuldades que ele calça. Então, eu diria o seguinte, que um dos comportamentos mais inadequados é nós não termos empatia para nos colocarmos no lugar do outro, sentindo as dificuldades que o outro sente, sentindo as inseguranças que o outro sente, sentindo todos aqueles aspectos que muitas vezes, tanto externos quanto internos, fazem com que a pessoa não se sinta bem, ok? Então, esse é um comportamento muito, muito inadequado. O segundo comportamento inadequado são brincadeiras depreciativas. Eu sei, no ambiente de trabalho, claro que ninguém vai ficar com a cara fechada o tempo todo, né? As pessoas, é importante que as pessoas possam sorrir, que as pessoas possam criar um vínculo umas com as outras, que as pessoas possam ter algumas brincadeiras até salutares, por que não? Mas brincadeiras depreciativas no ambiente de trabalho são um câncer para o progresso e os resultados de uma empresa. Quer ver? Vou dar um exemplo. Um grande colega meu, trabalhando na área de informática, na área de TI, um dia foi fazer algumas fotocópias e não tinha papel na máquina. E aí esse cidadão baixou no armário e baixou para pegar o papel. O que acontece? Veio um outro colega e, pegando no ombro dele, o puxou para trás. Então ele caiu sentado no chão. E todos naquele departamento riram dele. Então o que acontece? Essa brincadeira é uma brincadeira de mau gosto ou depreciativa. Ninguém precisa fazer uma brincadeira desse nível para arrancar risadas dos outros. Talvez você pode falar algo que aconteceu consigo mesmo para que outras pessoas possam rir, mas não brincar com aquela pessoa que você não conhece. E muitas vezes brincar de uma forma desagradável. Então, a gente tem que cuidar muito, muito, muito da forma como nós vamos abordar uma pessoa. Por quê? Quando a brincadeira é de mau gosto, ela não serve de nada para o ambiente de trabalho. Algo também que é bastante pesado nos ambientes de trabalho são as piadas sarcásticas. Vou dar exemplo. De repente o grupo está ali numa roda de colegas de trabalho e alguém resolve fazer uma piada com certo elemento daquele grupo. E aquele elemento fica muito, muito indignado, mas não fala nada. Então, o que acontece? As piadas, elas não devem ser dirigidas a uma determinada pessoa. Se você quer contar uma piada, quer deixar o ambiente mais engraçado, quer deixar o ambiente mais leve, tudo bem, sem problemas, mas não faça brincadeira com ninguém, porque certamente você não gostaria também de ser motivo de piada numa roda de amigos. Então a gente tem que cuidar muito, 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 sabe com o quê? Com a sensibilidade das pessoas. Mas agora nós estamos numa época em que todas as pessoas são sensíveis, em que ninguém pode brincar com... Não, pode sim. Você pode brincar à vontade, desde que você saiba brincar com as pessoas. Mas existem pessoas que infelizmente não têm, sabe, não têm o desconfiômetro. Elas fazem piadas de qualquer tipo, fazem brincadeiras de qualquer tipo e acham que todo mundo tem que achar engraçado. Então, muito cuidado com isso, tá? Outro comportamento inadequado diz respeito aos contatos. A gente tem que cuidar muito com os toques
nas pessoas. Vamos supor que eu trabalhasse num ambiente, e eu trabalhei em muitos ambientes, e de repente eu chegasse para numa pessoa do sexo oposto, sexo feminino, e de repente tocasse no ombro dela, ou pegasse o braço dela, né? Então, quer dizer, isso são comportamentos e posturas inadequadas para o ambiente de trabalho. Quando você não tem uma amizade muito grande, muito extensa eu digo em termos de anos de vivência com uma determinada pessoa, e você não tem uma intimidade muito grande, você não toca ninguém, não brinca com ninguém, não faz, sabe, não faz não tem nenhum tipo de contato físico possível. Por quê? Porque você nunca sabe a reação das pessoas. Tem pessoas que talvez vão gostar, vão achar assim, opa, que legal, puxa, estou me sentindo bem agora quando alguém me toca, né? Mas tem outras pessoas que vão dizer assim, vão odiar e vão dizer assim, meu Deus, o que essa pessoa está tocando em mim? Qual é o direito dela? Né? Quem é que deu esse direito a ela de ela agir dessa forma? Então, cuidado, sabe? Não tenha contato com ninguém, porque isso é um comportamento inadequado. Agora, claro, opa, é festa de aniversário, minha colega está fazendo aniversário, eu vou cumprimentá-la, vou dar um abraço, vou dar um beijo. Pode? Sim, pode. Sem que seja algo exagerado, sem que saia da normalidade. Então a gente tem que cuidar muito, muito com a intensidade e a intenção. Intensidade e intenção, ok? Feito isso, falado de contato físico, uma outra coisa muito importante é intimidações, né? Então, muitas vezes a pessoa entra num determinado ambiente de trabalho, começa a trabalhar, começa a dar o seu melhor, e quando ela está lá no período de experiência, os 3 meses, daqui a pouco vem alguém e diz assim, olha, tu te cuida, porque não sei o quê, e começa a intimidar as pessoas, né? Então, é preciso que a gente saiba que as pessoas estão ali para desenvolver um trabalho, para se desenvolverem, para se autoconhecerem, para crescerem profissionalmente, né? Ninguém está ali trocando horas preciosas do seu tempo por intimidações. Então, ninguém tem o direito de intimidar ninguém. As pessoas querem saber que no ambiente de trabalho elas estarão se sentindo bem, sabendo que os resultados e a missão dela é muito grande para chegar naquilo que a empresa deseja e necessita. Então, quando alguém se sente acuado, né, esse alguém vai ter certamente muitos problemas de relacionamento no ambiente de trabalho, vai se sentir inseguro, vai faltar confiança, né? Dali, muitas vezes, as pessoas saem da empresa e muitas vezes o resto da equipe fica se perguntando, não, mas por que saiu? Será que essa pessoa não foi intimidada? Será que alguém não fez alguma pressão desnecessária junto dessa pessoa? Será que foi dado tempo suficiente para que essa pessoa se desenvolvesse, conhecesse as suas responsabilidades, o seu trabalho, aquilo que deveria entregar? Então, é uma pergunta que eu faço para cada um de vocês. Outra coisa muito interessante também é com relação à comunicação. A comunicação, gente, nós temos que ter todo um cuidado, toda uma delicadeza, né? Uma gentileza, uma harmonia, um amor ao próximo quando nós nos dirigimos a outra pessoa. Por quê? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa teve suas experiências de vida no passado, cada pessoa foi criada de uma certa forma pela família,
cada pessoa teve experiências também que trouxe consigo na sua bagagem, no seu momento profissional. Então, muito importante é que a gente saiba que a comunicação é muito importante. Saber como abordar as pessoas, saber como até chamar a atenção, isso serve para gestores. Saber como se chama a atenção de uma pessoa, né, sem que ela se sinta ofendida. Né? Não é chegar na mesa da pessoa e na frente de todo mundo, distribuir aquele sermão maravilhoso e ponto e acabou. Né? Não, chama a pessoa para o lado, chama ela na sua sala, né, de preferência uma sala fechada, em que você possa conversar, em que você possa dizer para as pessoas, para aquela determinada pessoa, olha, você está fazendo um trabalho maravilhoso, só que, olha, aqui, nesse ponto aqui, você pode melhorar, porque nós tivemos um problema naquele momento e você poderia ter feito melhor. Eu apostava todas as minhas fichas em você, né? Você tem uma capacidade enorme de realização. Então, assim, comece com elogio, comece com coisas positivas e depois vai aos poucos abordando aquilo que a pessoa pode melhorar no seu trabalho. Não é simplesmente você descasca o abacaxi na frente de todo mundo, faz com que aquela pessoa se sinta envergonhada e simplesmente ela se fecha para o mundo daquele ambiente de trabalho e não desenvolve e não colabora e dali não sai mais nada. Então temos que cuidar muito, muito com isso, com a nossa comunicação. E por último, uma das coisas mais importantes é não interromper as pessoas, porque muitas vezes as pessoas elas estão falando, estão fazendo uma determinada apresentação, uma abordagem, estão até muitas vezes trazendo um cliente de fora e o gestor ou outro colega de trabalho, num afã de querer aparecer, ter o seu momento de glória, interrompe aquela pessoa quando ela está explicando algo para alguém. Então, assim, não se interrompe ninguém para nada. A gente aguarda as pessoas terminarem o seu raciocínio, o seu pensamento. E depois, sim, você pode abordar a questão da seguinte forma. Posso dar uma sugestão? Olha, me lembrei de algo também tão interessante quanto foi falado aqui muito bem pelo colega, né? Mas quando você interrompe grosseiramente, eu já penso diferente. Então, pronto, você acabou com o estímulo daquela pessoa naquele dia ou para sempre. Então, temos que tomar muito cuidado. Por isso que é muito importante que a gente tenha dentro da gente a noção clara de que as medidas que podem ajudar nos relacionamentos são também muito bem-vindas. A gente sabe que existe a questão toda do ambiente de trabalho e dos relacionamentos é só um. Tomarmos cuidado com o ser humano. O ser humano, ele não é uma máquina que você simplesmente aperta o botão e acabou, e desliga, liga, desliga. Não. O ser humano, ele é feito de emoção e razão. Ele tem suas sensibilidades, ele tem sua história, ele tem seu passado, seu presente, seu futuro, ele tem todas as experiências voltadas tanto para o aspecto familiar, pessoal, de comunidade, social. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com as medidas para salvar os relacionamentos no ambiente de trabalho. E a primeira delas, e muito importante, é ouça as pessoas com interesse, com atenção. Quando você estiver ouvindo as pessoas, ouça atentamente, ouça ativamente. No coach, a gente chama isso de escuta ativa. O outro está falando e eu estou aqui.
fixo com os olhos, com os ouvidos, com o coração, totalmente envolvido naquilo que a outra pessoa está falando. Então, muito importante é ouvir as pessoas com muito interesse, tá? Fazer com que elas se sintam valorizadas quando elas estiverem falando. Imagina que alguém está falando com você e você está aqui, tá, não, vai falando aí, tá, o que é? Querem falar comigo lá na diretoria? Tá, tá tocando telefone? Peraí, alô? Então, não, esqueça de tudo. Esqueça de tudo, aquela pessoa é muito importante. Aquela pessoa que está na sua frente é a pessoa mais importante da tua vida naquele momento. Como é que você gostaria de ser tratado numa conversa? Será que você gostaria de ser desvalorizado a todo momento? Sentindo que a pessoa que está te ouvindo não está te ouvindo, né? Ela está ouvindo tudo menos você. Então, o que acontece? Quando você ouve as pessoas, muita atenção, muito interesse, muito coração, sabe? Tenha total atenção que aquela pessoa se sinta realmente abraçada, que ela possa sentir o teu calor humano, como gestor, como colega de trabalho. Segundo ponto muito importante é a empatia. Saber-se colocar no lugar do outro, pois o outro é uma pessoa de extremo valor, o outro é alguém digno, o outro tem histórias muito importantes e interessantes que podem contribuir com a empresa. O outro tem experiências talvez que você não tenha. O outro talvez tenha conhecimentos que possam agregar valor para o teu conhecimento. Então, colocar-se no lugar do outro, fazer com que o outro se sinta realmente valorizado é muito importante. Além de escutar muito bem, colocar-se no lugar do outro. Outra coisa muito importante é, sempre que você conversar com as pessoas, agir com calma, com sabedoria, sem exagero, sabe? Aqui eu estou exagerando porque eu sou assim mesmo, mas assim, quando eu assessoro pessoas no coach, eu utilizo de todo o meu cuidado, de toda a minha calma, eu evito todo tipo de exageros para que as pessoas possam descobrir dentro delas, através da autoconsciência, o que elas possuem de melhor. E as pessoas, elas te surpreendem se você deixar, porque se você deixar, elas vão te surpreender positivamente. Mas é preciso que a gente haja com calma, com delicadeza, com educação. Na verdade, é aquilo que todo mundo busca na vida. O que é? Felicidade, amor. As pessoas querem se sentir amadas. Pode parecer engraçado você ouvir isso. Peraí, o cara está falando que no mundo do trabalho temos que nos sentir amados. Sim, as pessoas devem se sentir amadas, porque quanto mais amadas elas se sentirem, quanto mais valorizadas, quanto mais calma nós tivermos com ela, quanto mais empáticos nós formos, certamente maiores serão os resultados que irão provir desta pessoa, ok? Outra coisa muito importante é respeitar todas as pessoas. Não importa quem seja, não importa como essa pessoa seja, mas lembre-se sempre do seguinte, que todo ser humano, sem exceção, é um ser humano digno e que merece nosso respeito, nossa consideração. Outra coisa é que nós temos que agir com equidade. O que é equidade, na verdade? Quando eu ajo com equidade, eu estou agindo de forma justa e íntegra com todos. Não importa se é a Maria, se é o João, se é o Zezinho,
se é a dona Filomena dos Serviços Gerais, eu ajo com essas pessoas de forma íntegra e justa. Eu sou igual para todos. Ou seja, não é só aquele queridinho ou aquela queridinha que recebe o meu sorriso, que recebe a minha consideração, que recebe a minha atenção. Não, todos, sem exceção, numa empresa, são pessoas de valor. No momento em diante em que a pessoa tem um crachá e que ela faz parte da organização, esta pessoa tem um valor incomensurável para a organização e para os resultados. Então, quando você age com equidade, você está dizendo, diante de todos, eu sou igual, eu sou justo, eu sou a mesma pessoa, não importa quem esteja na minha frente. Outra coisa muito importante é que nós temos que agir com coerência. Ser coerente na verdade, bem simples. Os meus atos têm relação direta com as minhas palavras. Atos e palavras soam com o mesmo som. Ou seja, o que eu prego, eu executo. Ou seja, na verdade, eu sou coerente no momento em que eu falo uma coisa e faço a mesma coisa relacionada a essa determinada ação ou atitude. Então, eu tenho que ser coerente. Não adianta, do que adianta um gestor ou um colega de trabalho falar uma coisa e fazer outra? Não tem sentido, não tem valor isso. Você está mostrando para as pessoas o quê? Que você não é de confiança. Então, quando nós queremos uma equipe afinada, um ambiente de trabalho positivo, nós temos que ser realmente muito, muito coerentes. E outra coisa que não tem mais espaço nas organizações é a arrogância e a presunção. Eu sou bom, eu sou bacana, eu sou lindo e maravilhoso, e aquele ali não tem valor. Aquele ali não estudou tanto quanto eu, aquele ali falha nisso, falha naquilo, né? Então, o que acontece? Falta, para muitas pessoas ainda hoje, falta se olhar no espelho e reconhecer que a sua falta de humildade é gigantesca. Por quê? Porque não existe ninguém melhor. Eu vou provar para você rapidamente que não existe ninguém melhor do que eu, ou ninguém melhor que você, e assim por diante, que todos nós estamos no mesmo barco. É que se amanhã eu resolvo não acordar, vamos supor que eu morri, conclusão, eu simplesmente deixei de ocupar um determinado espaço e esse espaço será certamente ocupado por outra pessoa. Então, quando a gente tem plena consciência de que nós estamos aqui de passagem, de que nós não somos eternos, nós não somos deuses, só existe um Deus, mas que a gente tem a consciência de que nós não somos super-homens ou super-mulheres, com certeza nós deixamos a presunção, a arrogância de lado e começamos a agir com mais humildade. Porque não importa quem faça o que numa determinada empresa, desde a pessoa com o serviço mais simples até o diretor-presidente, até o conselho de administração, todos, sem dúvida alguma, têm o seu precioso valor. E é preciso que a gente encontre esse valor nas pessoas, para que a gente possa gerar um ambiente de trabalho positivo. É isso que faz a máquina funcionar, quando a gente tem isso, né? E eu tenho certeza de que se houver realmente uma boa vontade, uma vontade fidedigna das pessoas e consideração por todas as pessoas, certamente os benefícios que vão ser gerados para a empresa serão gigantescos e isso vai se refletir
não só no ambiente de trabalho, as pessoas vão se harmonizar mais, vão se gostar mais, vão estar mais integradas, vão ter satisfação em começar mais um dia, mas isso vai se refletir principalmente nas fisionomias, porque você vai ver pessoas mais satisfeitas, mais felizes no ambiente de trabalho positivo. É por isso que os relacionamentos no mundo do trabalho são tão ou mais importantes do que os relacionamentos na vida pessoal. É importante que a gente tenha consideração por esses fatores que eu coloquei aqui, porque quem ganha é a empresa, quem ganha é o colaborador, quem ganha é o gestor, mas principalmente quem ganha somos todos nós. Tenha consciência disso e se esse vídeo foi um vídeo que você enxergou com valor, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, com outros profissionais, outras empresas, e se acaso alguém necessitar de algumas pitadas positivas para melhorar o ambiente de trabalho, eu estou à disposição de todos para palestras, para cursos de liderança, comunicação oratória, relações humanas, enfim, me coloco à disposição desde já para empresas e pessoas para que a gente possa ter um ambiente de trabalho muito, muito positivo. E ambiente de trabalho positivo é um ambiente em que todos respeitam todos. Não há ninguém melhor ou pior. Todos têm o seu devido valor. Ok? Deixo um forte abraço a você. Não sei quando você vai assistir isso, mas desejo a você boa noite, bom dia ou boa tarde. Um forte abraço e até o próximo vídeo.